Olá para você que me acompanha por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Murilo e nesse canal eu falo sobre gestão da produção para pequenas e médias empresas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre plano mestre de produção ou simplesmente plano de produção, né? Eu senti a necessidade de fazer mais um vídeo sobre o assunto. Eu falei de maneira bem resumida há alguns vídeos atrás, né, em algum momento aqui desse canal, eu falei sobre o assunto, porém eu vi a necessidade de tratar com mais detalhe, né, sobre esse assunto. Acho que é importante aí para quem faz a gestão, para quem faz a direção de uma pequena, de uma média empresa, em algum momento ter esse conteúdo, esse material. Hoje, né, no momento que a gente grava esse vídeo é início de abril, né, de 2025. Porém, pode ser que você esteja vendo esse vídeo mais para frente, próximo do final do ano, início de ano, e eu acho que seja interessante, eu acredito que seja interessante você ter esse conteúdo que pode agregar aí no planejamento da tua empresa, né? Nós falamos, como eu disse, de maneira mais resumida, né, da última vez que eu falei sobre esse assunto, que estava falando sobre a importância da administração da produção, certo? E a gente dividiu aquele tema da administração da produção entre planejamento, organização, direção e controle, esses quatro pilares da administração. E agora eu gostaria de falar mais detalhadamente sobre o plano de produção, tá? Como se trata de um assunto um pouco longo, né? A gente está dividindo esse assunto em tópicos e a gente vai falar sobre histórico de vendas, ciclo de vida de produto, previsão de vendas, definição de produção e definição de taxa de estoque. Na realidade, essas cinco ferramentas que a gente usa, esses cinco sistemas que a gente usa para poder definir o plano de produção, e eu quero falar detalhadamente de cada um deles. Então, vai ser uma série de vídeos também, né? A gente não vai conseguir falar todos em apenas um vídeo, senão vai se tornar um pouco cansativo para vocês também. E a ideia não é essa, né? A ideia é passar algo claro, algo que seja direto ao ponto, que eu consiga dar detalhes também, mas também que não tenha muita enrolação, que a gente vá direto ao ponto. Esse é o objetivo, tá bom? Então, hoje eu quero tratar, né, neste vídeo com vocês sobre o histórico de vendas. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá ok? Eu vou iniciar, só, eu vou dar um jeito aqui de iniciar uma gravação de tela, certo? Legal. Eu estou iniciando aqui a gravação da minha tela junto com vocês, para que vocês possam acompanhar também a ideia, o raciocínio que está por trás aí. Eu deixei todas as planilhas preenchidas para que a gente possa minimizar o máximo de tempo que pudesse perder e ir mais direto ao ponto. Eu parto aqui do pressuposto que você entende aí o básico de Excel, né, para fazer essa gestão, que vai ser necessário aí para que a gente possa percorrer nas planilhas aí. Nada mais do que o básico, tá, pessoal? É somente realmente o básico já vai ser o suficiente para a gente poder fazer esse trabalho, ok? Então vamos lá. É, Primeira coisa, né, que a gente considera ao fazer um plano de produção é o histórico de vendas, né? A gente está falando aqui que a gente vai abordar alguns temas aqui e o histórico de venda ele é crucial para que a gente possa ter uma base, um parâmetro de como foram as vendas dos últimos meses
e aí sim a gente conseguir tomar uma decisão, a gente conseguir tomar uma direção daquilo que a gente precisa fazer, certo? Então, eu peguei aqui e eu fiz uma simulação, tá? De, de um caso de uma empresa que ela tem uma demanda alta a partir do finalzinho do segundo trimestre para início do terceiro, tá? A gente fez aqui uma simulação, pensei numa simulação de uma empresa que ela vende chocolates, uma fábrica de chocolates, mas que é focada aí mais em ovos de Páscoa, tá? Seja eles para serem revendidos para grandes marcas ou uma produção própria, mas a ideia aqui, o conceito é uma fábrica de chocolates que tem o seu maior foco aí, a sua maior demanda na Páscoa, né? Então vocês vão ver aí que nesse gráfico que eu estou apresentando para vocês, janeiro, fevereiro costuma ser um mês mais fraco, mais tímido de vendas, mas a partir de março, abril, são meses mais fortes. Maio, comparado aqui ó, a dezembro, são o segundo período, né, que mais tem vendas aí. É claro que março e abril, por ser a época de Páscoa, né, é o período que mais tem vendas aí. Mas o segundo período com mais vendas seria maio e dezembro. E aqui o restante acaba se meio que se comparando, né? Janeiro, fevereiro, julho um pouco mais, junho, julho um pouco mais, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, um pouco mais abaixo, né? Daquilo que é esperado. Isso aqui é uma situação de uma empresa com produto, com demanda sazonal, tá? A sazonalidade é o período, é um termo que a gente usa quando a empresa ela tem os seus picos de vendas em determinados períodos do ano. Esse aqui é um exemplo claro disso, tá? Eu trabalhei numa empresa de brinquedos, tá? Cheguei a ser líder de PCP, de Planejamento, Controle e Produção, numa empresa de brinquedos. E só para vocês terem uma ideia de como funcionava lá. Da mesma maneira, lá é uma empresa sazonal, a sua maior demanda é no Dia das Crianças e no Natal, certo? Então, eu vou até simular aqui na tela, mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma ideia, era mais ou menos assim, ó. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, era uma linha reta aqui que não vendia muito, né? Muita coisa. Mas a partir de junho começava a entrar os pedidos para o Dia das Crianças. Então, junho dava uma subidinha, julho subia um pouquinho mais, agosto, setembro, outubro, final de setembro ali era o pico de vendas, era loucura total, é, hora extra rolando, sábado rolando, hora extra, talvez alguns domingos se aparecesse a necessidade, certo? E essa demanda ia até mais ou menos o final, desculpa, segunda quinzena de outubro, que é quando começava a dar uma caída aqui, porque passava o Dia das Crianças, aí parece que o mercado dava uma relaxadinha, mas logo no começo de novembro novamente, começava-se a alta dos pedidos de Natal, tá? Então subia mais um pouquinho, mas era uma subida curta que já caía novamente, tá? Esse aqui era mais ou menos o desenho da produção. Estou tentando pintar de uma maneira que fique legal aqui, fique claro. Acho que isso aqui seria o melhor, tá? Isso aqui seria mais ou menos a demanda que a gente tinha lá para o Dia das Crianças, tá? Então, primeiro semestre um pouco mais tímido, uma subida aqui no segundo semestre, a partir do terceiro trimestre aqui, né? Julho, agosto, setembro, com um final de setembro muito forte. Aí lá para a segunda quinzena de outubro começava a cair, dava um respiro para a gente, e aí a gente já emendava no Natal aqui, para a produção de Natal, melhor dizendo, que parava aqui por volta do dia 15 de dezembro, mais ou menos. A gente começava a ter uma queda de vendas novamente. E aqui em janeiro lógico que não tem o gráfico aqui, mas aqui seria mais ou menos janeiro do ano seguinte, voltava a ser um fluxo um pouco mais baixo, tá? Então isso aqui é um exemplo de empresas
que tem produtos com sazonalidade, tá bom? Então aqui só para explicar o conceito, por isso, né, de ser tão alto aqui, ó, o início do ano começa baixo, dá um pico aqui, aí começa a voltar a ter uma demanda mais regular e dá uma leve subida aqui em dezembro, tá bom? Então aqui a gente fez um exemplo de empresa que vende ovos de Páscoa, certo? E aqui a gente usou alguns números aqui para ilustrar, né? 2022, uma venda total de 462 mil ovos. 2023, 471 mil ovos. E 2024, 476 mil ovos. Melhor dizendo, não são ovos, né? Produtos. Porque aqui a gente não vende tanto os ovos, mas sim chocolates. Às vezes para dar de lembrança para alguém, né? Fornecedor que às vezes quer entregar uma lembrança para um cliente, assim por diante, ou até mesmo, né, a pessoa física para uma pessoa física, né, que costuma dar uma lembrança aí no final do ano, é quando começa a subir aqui. A gente compara aqui dezembro e janeiro, porque tem muitas pessoas que acabam esperando passar esse período aqui de Páscoa, né, para a queda do preço, né, dos ovos de chocolate, e aí comprar com um valor e um desconto um pouco maior, certo? Por isso que maio, dezembro aí tem uma demanda parecida, né? Diferente do restante do ano, e março e abril não podemos nem vamos entrar no mérito, que é o mês de pico aí, que é o mês que antecede a Páscoa e o mês da Páscoa, tá? Então a gente simulou aqui todas essas produções, né? Quantidade a ser produzida, quanto que produz e tudo mais, e essas quantidades finais. Nessa linha aqui, ó, eu coloquei o total. Como que eu fiz? Eu fiz a soma, tá? A soma dos 3 anos, para ter uma base de quanto daria no total. Aqui está dando a soma de todos os itens, está dando 1.409.000 produtos, certo? E como que a gente tira a média? A média a gente pode tirar do total produzido dividido por 3. Por que por 3? Porque a gente está olhando aqui em 3 anos de referência, certo? A gente está olhando para 2022, 2023 e 2024. A soma das três produções e aqui a gente dividindo o total por 3, nós chegamos na média, né? E isso ajuda também. Não é que a gente vai usar como base, mas ajuda a saber mais ou menos qual que é a média aqui dos últimos 3 períodos, tá? E a importância desse histórico de vendas, para concluir esse primeiro vídeo, é justamente essa que a gente está vendo na tela aqui. Entender quais são os períodos de alta demanda. Porque imagina que aqui a gente está falando de um produto bem específico, ovos de chocolate, que tem mais venda na Páscoa. Mas imagina que é um mercado ou é um produto regular, que não tem sazonalidade, que tem os seus períodos um pouco mais altos, mais baixos, mas não tem nada a ver com algum evento, né? E então, assim, é importante para quem faz a gestão, a direção da empresa, entender quais são os períodos que mais vende e por que vende. Tudo isso também vai depender da como que está a economia, né, do país. Então, se o Copom, né, Comitê de Política Monetária, agora a gente está entrando um pouco mais na área de economia do que produção, mas para dar contexto e base aqui para aquilo que a gente está procurando fazer aqui, é importante entender como está a economia do país. O Copom, Comitê de Política Monetária, que vai lá e ele determina a taxa básica de juros, que é a Selic. O que ele está procurando fazer? As inflações estão muito altas, então está tendo uma medida contracionista, a Selic está aumentando e para que possa conter aí a inflação, o mercado que está muito aquecido, isso pode resultar em uma diminuição de demanda, vai diminuir a quantidade de pessoas que vai comprar produtos, justamente por causa da inflação. Não, o Banco Central aí está querendo aquecer a economia, né? Então ele está reduzindo a taxa Selic para que a economia possa voltar a aquecer. Opa, legal. É uma, é uma política monetária aí, é uma operação aí
expansionista, né? Então, ele está querendo que o mercado comece a girar, comece a dar lucro, melhor dizendo, desculpa, comece a aquecer, a crescer, que as pessoas comecem a movimentar dinheiro. Então, é uma política aí de aquecimento da economia. Isso é importante saber também, porque isso vai balizar o plano de produção em si. Então, esse histórico aqui, a gente está vendo algo muito regular, como se tivesse uma economia bem estável, estável, melhor dizendo, mas se há uma instabilidade por parte da economia, com inflação alta, esse histórico de vendas vai ajudar a entender também qual é o cenário atual e como vai agir, como a empresa vai montar esse plano de produção. Se ela pode montar um plano de produção um pouco mais agressivo com relação às vendas, ou se ela tem que ir lá pisando em ovos, porque pode correr o risco da empresa gastar muito dinheiro com, com a estrutura, né, do plano que está sendo montado e acabar tendo que gastar muito dinheiro, gastar o capital que está guardado ali com algo que não vai acontecer. A ideia é essa, tá? O primeiro vídeo é passar o histórico de vendas, a importância do histórico de vendas, como eu pratiquei aqui, né? Pegar os 3 últimos períodos do, do plano de produção. Então aqui a gente está fazendo por ano, então peguei 3 períodos, somei eles, dividi por 3, a gente tem uma ideia da média e a gente também vai usar como base o último ano. A gente vai ver mais para frente aqui como a gente pode fazer a previsão de vendas com base tanto na informação de médias como do último ano, tudo que foi vendido no último ano. Mas o que eu queria deixar aqui mais, dar uma importância maior, é que quem faz a gestão e a direção precisa ter essa informação de como está o mercado, qual é o período que mais vende, é o primeiro trimestre, é o segundo trimestre. A gente não consegue dividir por trimestre, como a gente está analisando aqui este gráfico, é o último mês do primeiro trimestre e o primeiro mês do segundo trimestre que são mais altos, depois acaba baixando bastante as vendas. Então tudo isso tem que estar no radar de quem faz essa gestão, para que não possa fugir nada, para que não possa gastar dinheiro desnecessariamente com materiais, com aquilo que não vai conseguir usar no momento, ou que vai gerar estoque, porque a demanda vai estar muito baixa devido a uma medida contracionista. Tudo isso é importante, todas essas informações são importantes para que possa ser tomada uma direção correta, o mais assertiva possível. Não dá para prever o futuro, não dá para saber exatamente tudo aquilo que o mercado vai querer comprar da empresa, mas dá para a gente tentar chegar num nível de assertividade maior, com mais informações, com mais base, com mais detalhamento, tá certo? Então, esse vídeo eu encerro por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Eu peço para você que acompanhe essa série de vídeos sobre o plano de produção. Acredito que vai agregar muito para você também. E peço aí que, se agregou algum valor para você, que vocês possam se inscrever no canal, deixar o like de vocês aí, para que esse conteúdo possa chegar até mais empresas também, mais gestores, mais diretores que precisam fazer essa gestão mais assertiva, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.